Olha, o agro brasileiro, motor do crescimento do primeiro trimestre, mostrou um ponto de vulnerabilidade com o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial. Desde sexta-feira, uma série de países suspendeu a importação de frango do Brasil. China, União Europeia, Argentina, Chile, México, Uruguai e outros. Por enquanto, ainda não há indícios de que isso possa virar uma crise maior. Os dois casos de que se tem notícia estão circunscritos ao Rio Grande do Sul, embora haja outros em investigação no Tocantins e também em Santa Catarina. O vírus da influenza já estava circulando no Brasil há 2 anos e, mesmo assim, demorou para se manifestar numa granja importante, sinal de que o protocolo sanitário estava funcionando. O Ministério da Agricultura respondeu prontamente, isolando a área, aqueles 10 quilômetros, o raio de 10 quilômetros, acionando barreiras sanitárias, notificando a Organização Nacional de Saúde Animal e negociando com os parceiros comerciais para suspender a importação apenas no Rio Grande do Sul. Não precisava ser no Brasil inteiro, apenas no Rio Grande do Sul. Se nenhum outro caso for detectado, o embargo pode ser suspenso em 60 dias. Nos Estados Unidos, a gripe aviária fez um estrago. Quase 170 milhões de aves foram abatidas e o preço do ovo disparou. A avicultura é uma indústria importante no Brasil. Emprega cerca de 500 mil pessoas e representa uma parcela importante da economia do sul do país, onde estão os grandes estados produtores. Além do agro, o mercado também estará de olho no pacote de anúncios do governo federal durante a semana. DMP do setor elétrico, garantindo luz gratuita para os inscritos no CadÚnico, que gastam até 80 quilowatts por mês, e o Vale Gás por meio de voucher, que custará aos cofres públicos 5 bilhões de reais, passando ainda por linhas de crédito em estudo para motociclistas de aplicativos e reforma de casas precárias. E na quinta-feira, o relatório bimestral de receitas e despesas com a expectativa do primeiro congelamento de gastos do ano. Na semana passada, as bolsas se recuperaram e já operam acima do nível de 2 de abril, quando Trump anunciou a guerra tarifária. No Brasil, o Ibovespa bateu recorde histórico não só uma, como 2 vezes na semana passada. Está atraindo a atenção principalmente dos investidores de fora, de olho em diversificar o portfólio e com maior apetite ao risco. Bom, essa é a história da semana passada, porque essa semana, já adianto a vocês, não está começando em cores assim tão gritantes e de forma tão auspiciosa. Vamos então primeiro olhar a historinha da semana passada nas bolsas, tanto no Ibovespa como nas bolsas americanas, para a gente relembrar e rememorar. Olha, primeiro no Ibovespa, começou ali a segunda em 136 mil pontos, aí aqui foi o anúncio daquele acordo inicial de Estados Unidos e China, uma disposição à trégua. Olha, vamos suspender os dois, aquelas tarifas, um de 145%, outro de 125%, de ambas as partes, vamos suspender, vamos recuar nisso, 10% a China manteve para os Estados Unidos mantiveram 30% para a China. Aí veio aquela euforia dos mercados, já de segunda para terça, o mercado deu um salto, se manteve ali em 138 mil pontos e nos últimos 2 dias, quinta e sexta, fechou acima dos 139 mil pontos, mantendo esse patamar. Vamos ver se desce um pouquinho essa semana ou se chega aos 140 mil. Aí, passando pelo dólar, o dólar teve... Então, a variação positiva da Bolsa foi de quase 2% na semana, pegando esse global semanal. O dólar subiu 0,25. Ele chegou a flertar ali com o patamar dos 5,60, o piso dos 5,60, bem na quarta-feira, no dia 13, isso é quarta-feira. Só que depois ele foi subindo um pouco mais e fechou a semana cotado quase a 5,67, 5,669. E aí, temos mais uma tela para falar das bolsas americanas. Olha como tem essa correlação grande. As bolsas americanas, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 também subiram bastante na semana passada. Dow Jones com alta de 1,80%, S&P 500 2,60% e a Nasdaq 2,87%. Então, essa foi a história da semana passada. Vamos olhar agora no detalhe o que está acontecendo nesta semana, como abriram as bolsas ao redor do mundo. Primeiro a Ásia, que já abriu e já fechou, Esse fuso horário é uma loucura, gente. Olha, Tóquio em baixa de 0,74, Hong Kong 0,05 e a China exatamente zerada, estável. Surgiram os números da China, daqui a pouco eu vou contar para vocês, vendas no varejo, produção industrial, deixou as bolsas asiáticas um pouco reticentes, justifica a parte da queda. Também teve o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos por parte da Moody's, que é uma das principais agências de risco do mundo. Isso aconteceu na sexta-feira, após o fechamento dos mercados, portanto, a repercussão acontece hoje nas bolsas da Ásia, da Europa. Vamos passar já da Europa,
que também estão repercutindo mal esse rebaixamento da dívida americana por parte da Moody's. Já vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. Paris, nesse momento, recua 0,76%, Londres 0,72%, Frankfurt 0,21% e Madrid 0,24%. Portanto, tudo no vermelho. E ainda talvez mais elucidativo são os índices futuros dos Estados Unidos, também quero contar para vocês, que continuam no vermelho, porque abriram no vermelho, né? Vamos ver se as bolsas vão abrir dessa forma, mas neste momento eles negociam, olha, Dow Jones queda de 0,67%, o S&P 500 uma queda de 1,10%, uma queda importante, e Nasdaq futuros é o que mais cai, 1,47%. Então, não está apontando para uma abertura dos negócios no terreno positivo. Vamos chamar um intervalinho comercial muito rápido para quem nos acompanha pela TV? E para quem está conosco pelo YouTube, continue com a gente. Aliás, eu gostaria de fazer um convite a vocês que nos acompanham pelo YouTube, pela home do UOL. Vocês também podem nos acompanhar pela TV. A gente separou aqui a lista dos canais, exatamente o número de cada uma das operadoras. Por exemplo, na Claro, você pode nos acompanhar pelo canal 549 e pela Vivo 613. Já dá um print aí dessa tela, gente, já printa no teu celular, tira uma foto se vocês estão assistindo do computador, porque quem tiver na frente de um televisor, de repente, com aquela imagem maior, fica ainda mais confortável nos assistir. Fica o convite, fica a dica. Vamos olhar para a agenda da semana? Segunda-feira começa, a gente quer saber o que vai rolar nessa semana. Já adianto que não é uma semana particularmente importante em termos de indicadores, nem aqui no Brasil, nem lá fora. Mas, obviamente, a gente vai direcionar nossa atenção para alguns focos. Por exemplo, hoje, daqui a pouco, tem o boletim Focus, né? Fazendo trocadilho aqui com foco e focos. 8h25, a gente vai mostrar para vocês, como sempre. E BCBR, que é aquela prévia do PIB. Qual a expectativa? A expectativa é de que tenha um aumento de 0,3% no mês de março. Em fevereiro veio 0,4%, em janeiro tinha mostrado uma alta ainda maior de 0,9%. O que isso mostra? Por uma queda, não é exatamente uma queda, mas uma desaceleração do crescimento, né? De forma muito cadente, muito gradual, que é exatamente o que o Banco Central mira quando ele sobe a taxa de juros para esfriar a economia, a atividade econômica e, com isso, também controlar a inflação. Então, está dentro do esperado também que o setor agropecuário seja o grande motor do crescimento desse primeiro trimestre. Às 9h também tem uma fala do ministro Fernando Haddad num evento de um importante banco. Logo depois, às 10h, nesse mesmo evento, fala o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E às 14h30 tem até vai ter a divulgação dos parâmetros macroeconômicos do governo, né, que fala de crescimento. E aí eu já adianto para vocês que o Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, esteve aqui conosco no Mercado Aberto há cerca de 10 dias e ele já tinha nos falado naquela época que a projeção de crescimento em torno de 2,3%, 2,5% do Ministério da Fazenda para esse ano de 2025 não deve mudar. Não deve mudar, deve se manter nesse patamar, apesar da guerra tarifária do Trump, um sinal de que os Estados Unidos, de que o Brasil não será particularmente afetado. Mas vamos voltar aqui para a agenda. Aí terça-feira tem só coisa fora, quarta-feira também, vamos passar rapidamente. Quinta-feira, para eu rodar isso para vocês, reunião do Conselho Monetário Nacional aqui no Brasil, isso é importante, né? Porque é eles que decidem, por exemplo, a inflação, né? Mirar o centro da meta de 3%, essa decisão é tomada no Conselho Monetário Nacional e sexta-feira tem dados da Alemanha e dos Estados Unidos. Vem cá comigo, que a gente já vai voltar do intervalo comercial da TV. Deixa eu esperar esse pessoal chegar para nos acompanhar, porque eu vou passar algumas notícias importantes que se repercutiram na sexta-feira ao longo do fim de semana e que também vão fazer preço nessa semana. Bem-vindos, pessoal da TV, bem-vindos. Vocês chegaram a tempo de acompanhar as principais informações da semana. Então, lembra que eu tinha falado para vocês desse rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos de um AAA, que é a nota de crédito mais segura do mundo, para uma nota exatamente inferior, deixando os Estados Unidos no mesmo nível de Áustria e Finlândia, entre outros países. Isso é um desastre? Não, não é um desastre, mas a Moody's é a terceira agência de classificação de risco a fazer isso. O primeiro rebaixamento dos Estados Unidos aconteceu há mais de década, depois veio o segundo em 2023 e culminou com o terceiro agora. Mas nesse momento é particularmente importante porque você tem a guerra, você tem uma trajetória da dívida pública americana que é
bastante preocupante. A gente fala muito da trajetória do crescimento da dívida aqui no Brasil. A nossa dívida hoje, por exemplo, a relação dívida-PIB está em torno de 76% do PIB. É a nossa dívida. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 98% do PIB. Sabe qual a projeção? Que deve chegar a 134% em 2035. Ah, Amanda, mas a composição das dívidas é muito diferente. De fato é, né? Os Estados Unidos são emissor da reserva, da moeda, que é a reserva mundial, e eles também têm juros muito menores que os nossos, né? Enquanto a Selic está pagando 14,75%, o Treasury é de 4,25% a 4,5%, mas já é um juros muito maior do que costumava ser antes da pandemia. E por que essa situação é agravada? Porque tem o Trump chama de Big and Beautiful Tax Bill, né? Que é a proposta dele de corte de impostos, linda e maravilhosa e grandiosa, como ele se refere, mas que está tendo dificuldade de ultrapassar algumas barreiras no Congresso por dificuldade, por empecilho dos próprios republicanos, aqueles que são chamados dos hawks, né, que são aqueles muito atentos aos fundamentos da economia, ao controle de gastos. Eles impediram que essa proposta avançasse na sexta-feira, na primeira comissão, mas ela acabou sendo votada ontem na comissão de orçamento, passou pela comissão de orçamento e agora deve ser votada no plenário da Câmara, onde os republicanos têm uma maioria assim, muito estreita. Só que parte dessa redução de gastos, mas o que eles acham? Que a redução de gastos que ele vai fazer não é suficiente para compensar o corte de impostos. E isso pode fazer com que o déficit público americano se aprofunde e, consequentemente, essa trajetória dívida-PIB. Outra notícia importante, o mundo vai estar de olho hoje no telefonema Trump-Zelensky, Trump-Putin, que deve acontecer dentro de poucas horas. Primeiro, Trump vai falar por telefone com Putin, que ele dá todos os sinais, né, todas as indicações possíveis. Para bom entendedor, já deveria ter ficado claro que ele não quer parar, não tem o menor interesse em parar com essa guerra Rússia-Ucrânia, mas parece que o Trump é o único no mundo que continua acreditando nas promessas do líder autocrata russo. Então, primeiro ele fala com Trump, depois ele fala com Zelensky. Os líderes europeus ligaram para o Trump nesse fim de semana e falaram: olha, meu camarada, fique atento aqui aos seus aliados europeus, não acredite em tudo que Putin fala, porque é lógico, eles estão preocupados. O que Trump vai prometer a Putin? O que ele pretende entregar a Putin para parar com esse conflito? Então, todo mundo de olho. Outro indicador importante que saiu hoje de manhã, né? A produção industrial na China. Ela desacelerou de 7,7% em março para 6,1% em abril. Esse movimento já era esperado, claro, por causa da guerra tarifária. A China acaba produzindo menos. Mas esse 6,1% ficou acima do consenso de 5,5%. Então, isso foi legal, foi positivo, foi bem visto pelos investidores. Agora, qual o problema? É que, do outro lado, as vendas no varejo, que é aquele mercado consumidor chinês, caíram acima do previsto. E é justamente esse mercado consumidor que os chineses têm que revitalizar até para aguentar, para suportar a sua economia em meio a essa guerra tarifária. Porque se as exportações chinesas recuam, você tem que desaguar aqueles produtos em alguns lugares, não só em outros países, mas também dentro da própria China. Então, acho que são essas as principais... Ah, tá, só mais uma, gente. Acordo União Europeia e Reino Unido. Depois daquele Brexit, que foi aquele divórcio muito atribulado e pouco amigável entre União Europeia e Reino Unido, finalmente hoje os líderes estão reunidos com o primeiro-ministro Keir Starmer na Grã-Bretanha para anunciar um acordo nas áreas de segurança e também facilitando algumas barreiras comerciais entre Europa e Reino Unido. Finalmente estão chegando a um acordo no momento que é particularmente sensível para a Europa, em meio à guerra tarifária do Trump e nesse contexto da guerra Ucrânia-Rússia, em que o Trump simplesmente, basicamente, tirou o apoio dos seus aliados europeus e tem tirado o apoio, não tem mais garantido a segurança da Ucrânia e deixou a Europa numa zona bem mais delicada.